Oi, gente! Eu tô muito feliz de poder estar aqui hoje conversando e compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. Então, em primeiro lugar, eu queria me apresentar para vocês. O meu nome é Carla e eu tive uma longa caminhada, gente, na minha vida até conseguir conquistar algumas coisas que eu considero que foram muito importantes para mim e para o meu caminho, para minhas escolhas, para minha vida. Então, mas antes de contar, eu queria, gente, falar com vocês que tem certas situações que se apresentam na nossa vida e que acontecem no nosso caminho que fazem com que a gente pense em desistir, né? Provavelmente vocês já experimentaram situações na vida de vocês que vocês pensaram assim, nossa, isso só acontece comigo, ou se sente numa situação tão complicada, tão delicada, que acha que não consegue sair daquilo, que acha que não é possível melhorar, não é possível conquistar aquilo que vocês acreditam que é importante. E o que eu queria dizer para vocês, primeiramente, é que a única coisa que a gente tem que ter em mente é que nada é impossível, que se a gente quer realmente a gente faz. Tem até uma frase que eu gosto muito que dizem por aí que é assim: quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. E é bem assim, gente, a gente precisa ter coragem de sempre levantar a cabeça, erguer e nunca desistir, certo? Bom, essa primeira mensagem que eu queria deixar pra vocês. Já começando a minha história, gente, eu queria começar do começo, né? Eu me casei bem nova, quando eu casei eu tinha 20 anos. E eu e meu esposo, a gente decidiu construir a vida junto, né? Então, a gente foi realmente atrás de batalhar e conquistar os nossos sonhos. Em busca, inclusive, de oportunidades, a gente acabou indo parar no Sul. Ficamos lá 8 meses. Na época, antes da gente ir, eu morava no Rio e meu esposo morava em Minas. Nós namoramos à distância durante 1 ano e meio antes de nos casarmos, né? E quando a gente casou, então, a gente foi morar no Sul. E essa foi a primeira grande mudança radical na minha vida, porque eu era uma menina nova, recém-casada, que estava começando uma vida nova em um outro local totalmente diferente daquilo que eu já estava acostumada, um clima totalmente diferente, e não foi fácil. Então ali começou eu digo que as grandes transformações na minha vida, porque tem certas situações que acontecem na nossa vida que acontecem para que a gente aprenda algo. Eu sempre vejo dessa forma, que tudo que aconteceu na minha vida serviu para criar e concretizar a Carla que eu me tornei hoje. Então foram acontecimentos importantes que geraram impactos na minha existência. Lá a gente morou então 8 meses e aconteceram algumas coisas, a gente não conseguiu trabalho, foi tudo bem complicado. Resolvemos então ir para um outro lugar. Na época, meu esposo demonstrou um apreço por gostar de sítios, né? E a gente, sabendo de um sítio do meu avô, que na verdade foi uma herança da minha bisavó, e a gente foi parar lá para tentar ver como que ia ser. Então a gente foi do sul para o nordeste. E aí lá nesse sítio que fica em Santo Antônio da Pindoba, no sertão nordestino, foi algo que eu digo assim, gente, foi uma transformação muito radical na minha vida, porque até então eu tinha água, eu tinha conforto, tinha tudo. E lá eu fui morar numa casa de tijolo batido. Não tinha piso na casa, então pra limpar, gente, tinha que ser com água, só que faltava água, então não dava pra ficar gastando muita água limpando, sabe? A água chegava às 10 horas, mais ou menos 10 horas da manhã, e ela ficava 1 hora só ligada. Então, nesse período que ela ficava ligada, eu tinha que encher vários tambores, que são aqueles baldes assim grandes, né, de água, pra
que eu pudesse ter o mínimo de água possível para tomar banho, lavar alguma roupa, lavar alguma louça. Mas a água era bem racionada mesmo. A gente acabou indo para uma outra cidadezinha, a nossa vida foi começando a melhorar um pouco, fomos trabalhar numa escola de informática, eu e meu esposo, nós somos professores. E a gente foi trabalhar com isso, então foi um período um pouco mais tranquilo. Porém, meu esposo ainda tinha aquele desejo, aquele anelo de morar em sítio. E foi assim que a gente veio parar aqui no Rio de Janeiro novamente. Na verdade, não na capital, no interior. E, novamente morar em um sítio. Só que aqui a vida era já diferente, né? O sítio aqui tem muito mais tecnologia, vamos dizer assim. Pega sinal de telefone, tem água. Enquanto que lá no sertão não tinha água, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha transporte. O transporte era pau de arara, gente. Sabe? Mas aqui foi que a gente começou então a passar pelas coisas que eu considero assim que foi mais importante para superar. Um detalhe que eu não falei é que nesse meio tempo eu tava fazendo faculdade e aí como eu contei pra vocês, eu mudei de cidade algumas vezes, a gente sempre em busca de novas conquistas, né, de oportunidades melhores, a trancar e destrancar a faculdade várias vezes. Passei por greve na faculdade, que dá um desânimo. A minha faculdade é pública, eu me formei em faculdade pública. Tive que fazer novos vestibulares, então eu troquei 5 vezes de faculdade. Não foi fácil, porque toda vez que eu trocava de faculdade eu tinha que fazer novamente o primeiro período. É uma situação que para muitas pessoas elas desistiriam, porque imagina você ter que repetir a mesma matéria várias vezes. Algumas matérias quando dava, eu postergava, sabe? Eu deixava pra depois. Eu falava assim, não, eu não vou fazer agora essa matéria que eu acabei de fazer na outra faculdade, não vai dar certo, sabe? Eu fazia assim pra poder dar aquela relaxada no meu cérebro. Mas muitas matérias eu tive que repetir, mesmo que eu não queria, né? Por conta de já ter feito, mas foi uma necessidade. E aí, gente, o que aconteceu quando a gente veio aqui pro Rio? Primeiro que a gente foi morar numa casa e essa casa, ela não tinha... Ela tava em obras, então a gente fez uma obra de construir uma casa dentro da outra e a gente passou por um período nela onde ela não tinha teto. Só pra vocês terem uma ideia, ela não tinha teto. Não tinha muito assim como ter... Tinha internet, mas só internet celular, sabe? E não é a mesma coisa, o 3G, do que você ter uma internet realmente. Quando você precisa baixar um vídeo pra estudar pra prova. E era assim, eu tinha que baixar os vídeos, eu tinha que baixar as aulas, mas eu tinha que contar só com a internet do 3G. E aí eu e meu esposo, a gente ficou 1 ano desempregado, só com a ajuda da família. E aí a gente decidiu, não, a gente vai precisar trabalhar, então a gente começou a buscar trabalho. Eu fui quem conseguiu primeiro, porque a princípio meu esposo ficou cuidando do sítio, tem alguém lá, e ele tava lá então. Eu fui trabalhar em loja, e aí tinha uma questão, gente, que é a seguinte, a loja, trabalho de loja, quem trabalha em comércio sabe que o horário de funcionamento é de 9 da manhã às 7 da noite, né? Dependendo, tem locais que variam um pouquinho isso, mas aqui na minha cidade é esse horário. Sendo que tem um detalhe, tinha ônibus para eu ir para minha casa, só até às 6 horas, na época era 5h40, agora tá 6h10, mas na época era 5h40 passava o último ônibus que me deixava em casa. E passando desse horário não tinha mais ônibus. E eu tinha que sair às 7 da loja. Então, gente, todos os dias, de segunda a sábado, eu trabalhava nessa loja de 9 da manhã às 7 da noite e ia pra casa a pé. E quando eu falo a pé, gente, eu tinha um ônibus que deixava perto
né? Se eu não conseguisse pegar... Tinha 2 ônibus, era assim, um ônibus demorava, eu tinha que caminhar 40 minutos para chegar em casa. Esse era o paraíso, assim, eu fazia de tudo para não perder ele. Quando eu perdi esse, que era 40 minutos de caminhada, era 1h20 de caminhada na estrada de terra, sem ter uma viva alma na rua. Às vezes eu até me assustava, porque às vezes vinha cachorro, vinha os animais que saíam do mato, eu tomava susto, cheguei até a cair, me machucar assim. E eu fiquei 1 ano assim, 1 ano. E era difícil, gente, era muito difícil, porque eu tinha que conciliar e eu trabalhava na loja, e quando eu tinha que fazer prova, eu era descontada do meu salário. E ao mesmo tempo eu agradecia muito por aquelas pessoas estarem me dando a oportunidade, pelo menos estar trabalhando, então eu sou realmente muito grata a eles. Eu gastava muito dinheiro para ir pra faculdade, eu tinha que ficar lá 2 dias, a prova era sábado e domingo, e eu gastava... E pra quem tá só com salário mínimo, gente, é pesado, viu? Porque não era só uma vez, eu tinha que ir 2, 3, 4 vezes no mês, então era bem complicado. Porque no ano seguinte começou os estágios, e na faculdade de pedagogia são 5 estágios, então eu precisei sair da loja porque não dava para conciliar com o estágio, que eu tinha que sair da loja para fazer o estágio, e não ia conciliar, não ia ser legal para a dona da loja e nem para mim. E aí, gente, o que aconteceu? Fiquei sem trabalho. Na época, meu esposo começou a dar aula de desenho, mas não tinha tantos alunos, então basicamente dava para pagar as contas básicas, quase não sobrava dinheiro para passagem para ir para a faculdade. Então o que eu fazia? Eu pegava doces, que eu sei fazer doces, e aí eu fazia os doces e ia vender na rua. Então eu vendia trufa, vendia cookies, vendia pão de mel, vendia bolo de pote, vendia sanduíche natural na rua. E nessa época a gente dormia no chão ainda também. Pouco tempo depois eu consegui um estágio remunerado, que eu ganhava R$300, mais os alunos do meu esposo. E para complementar, eu ainda vendia doces na rua e vendia doces na faculdade. Inclusive eu cheguei a precisar de ajuda de professores que foram maravilhosos, foram anjos, assim, de verdade, e me ajudaram a pagar a minha passagem algumas vezes. As minhas amigas da faculdade também. É muito legal que foi meu aniversário esses dias, e uma dessas amigas mandou uma mensagem falando o quanto foi importante ter me conhecido para ela ter força de terminar a faculdade também, que ela via toda a minha luta, toda a minha batalha para conseguir terminar. Enfim, gente, eu dei um resumão assim do começo e tentei dar uma resumida agora, mas o que eu quero dizer para vocês é que eu consegui me formar. Enquanto que muitas pessoas desistem, sabe? Pessoas não vão até o fim. E eu posso dizer que eu consegui, apesar de toda essa dificuldade, apesar de ter que ir para casa a pé, 1 hora de caminhada, correndo um certo perigo. Muitas pessoas ficavam preocupadas, falavam, nossa, é perigoso isso que você faz. Quando chovia, não ia ônibus, gente, lá no sítio. E aí o que acontece? Eu tinha que ir, eu ia de galocha, pegando lama, chegava lá, eu trocava de roupa para trabalhar. Mas eu tava lá. Então, gente, o que eu quero dizer com isso é que vocês podem sim realizar o sonho de vocês, mesmo enfrentando toda a dificuldade, mesmo que eu não sei qual o problema, a situação na vida de vocês, mas vocês podem. Você é capaz, você consegue, porque se eu conseguir, vocês também conseguem. E hoje, gente, hoje eu trabalho na minha profissão, trabalho como professora, que é o que eu sou formada. Eu hoje estou realizada na minha profissão de pedagoga e inclusive já iniciei minha pós. Claro que assim, eu ainda tenho muitos sonhos, ainda tenho muitas conquistas para fazer, mas eu me sinto muito privilegiada de ter conquistado a minha graduação, de ter conquistado
cada coisinha, por menor que seja na minha vida. Cada inscrito no meu canal do YouTube, cada seguidor no meu Instagram, sabe? Foram conquistas que foram batalhadas. Por mais que no Instagram eu ainda tô aprendendo, eu tenho só tenho 9 meses, 9 meses de Instagram. E já teve muitas coisas que eu consegui conquistar, que eu consegui aprender. Então, se alguém conseguiu, gente, vocês também conseguem. Nunca desistam, nunca deixem que ninguém fale pra vocês que vocês não são capazes, porque não é verdade. A gente tem que se perguntar, eu quero realmente isso, esse é meu sonho, esse é meu desejo? Aí corre atrás e nunca, nunca desista de nada. Comece o seu projeto e vá até o fim, mesmo que pareça que não tá dando certo, mas vai até o fim, que vocês vão ver o quanto que isso vai fazer diferença na sua vida. Então, gente, eu acho que eu já falei demais, eu tentei resumir, mas eu fui me empolgando, eu realmente queria passar tudo, os detalhes para vocês. Eu poderia ter colocado muito mais situação que eu vivi, inclusive um fato de que eu cheguei um dia na minha vida que foi um dia que eu falei, não dá mais para viver dessa forma. Foi um dia que eu cheguei em casa e o que a gente tinha na despensa para comer era pipoca. Então, eu acho que tudo que eu vivi poderiam ter me feito desistir, poderiam ter me feito não estar aqui gravando esse vídeo pra vocês poderiam não, mas eu tô aqui e eu tô batalhando, porque eu sei que esse é mais um sonho que eu vou conquistar e que vocês podem conquistar também, porque assim como eu fiz, você também pode. Então, gente, um super beijo pra você. Eu espero que esse vídeo e ajude de alguma forma para que vocês tenham ânimo e vontade que tudo vai dar certo.